dorime, interimo ad appare dorime, ameno, lanciremo, dorime. Como que a religião é estruturada? A religião, ela, como falar, uma coisa de atitude do ser com o Criador. Atendendo à chamada de Deus, você se enquadra dentro daquele que chama islamismo. Você tem as obrigações religiosas, que são as orações, os pilares do Islã, e você tem o papel de bem representar o islamismo para o próximo, sendo um bom membro dentro da comunidade onde você está vivo e ser um muçulmano praticante que divulga o Islã, se não somente. Não precisa falar, agir é a melhor coisa que existe. E o senhor falou que tem os 5 pilares. Quais são eles? Quais as características de cada um? O primeiro pilar, que é o fundamental, acredita em Deus. O segundo pilar é a oração, que é o ponto de abastecimento, é o ponto de agradecimento. 5 vezes ao dia, o muçulmano da madrugada, que significa 5 horas, meio-dia, à tarde, que é 3h20, e no pôr do sol, 6 horas agora, nesse horário agora, e 7 e pouco são pontos de reconhecimento, de agradecimento. O muçulmano tem que vir para a mesquita, no lugar onde ele está, vai fazendo as orações dele. Depois, o jejum é um pilar também de adoração ao Senhor. E como já falei, uma adoração, submissão, e também um lado social, onde você sente a pegada, como falar, da fome, enquanto o muçulmano está passando. Então, jejum, oração, a dádiva, também um dos pilares do Islã, que é a ajuda financeira, que está sobrando das suas necessidades, se dá para o necessitado próximo. E outro pilar, que é a peregrinação, onde o muçulmano, uma vez na vida, que tem condições financeiras e físicas, vai deixando o país dele para ir na Arábia Saudita hoje. Antigamente era a Arábia só, hoje é na Arábia Saudita, onde se vai se encontrar com os muçulmanos do mundo inteiro. Você vai ficar sabendo dos problemas de vários países e você vai pegar a iniciativa. Em conjunto, os muçulmanos do mundo ficam cientes dos problemas e vão ter a obrigação de resolver cada um dentro das condições dele. Vou te perguntar uma coisa que eu sei que o senhor vai me xingar. Não, mas só não falar. Pode falar. Quem é Maomé? Esse nome é uma injúria primeiro. Você tem que ter o respeito a ele, porque a humanidade, que você pode falar, ele chama Muhammad. Até o ditado brasileiro reconhece essa coisa. Fala, se a montanha não vai para Muhammad, se Muhammad não vai para a montanha vem para Muhammad. Então, o próprio brasileiro reconhece que o nome é Muhammad. E muitos árabes têm esse nome de Muhammad. Agora, Maomé é uma injúria ao respeito de um grande líder, de um grande mensageiro de Deus, como foi Jesus, que a paz de Deus seja com ele, como foi Moisés, como foi Abraão. Temos que ter o respeito total para essas personalidades, porque eles são escolhidos. São seres humanos comuns, mas escolhidos por Deus para nos guiar para a senda reta. Então temos que ter essa coisa de respeito. Só me desculpa, mas não, só para... Vamos então falar agora sobre a questão de casamento entre muçulmanos, entre uma muçulmana e um muçulmano. Sim. Como é que é o processo desde o começo do relacionamento até ao casamento? A maioria dos casamentos, como falar, você casa com uma pessoa que você gosta. Você vai, normalmente vizinha, normalmente parente da família, então você já conhece ela desde pequenininha, vocês cresceram junto, ou vocês, da mesma rua, vocês, normalmente. Mas pode ser também uma pessoa distante, que isso que eu nunca vi. Agora, tem que sentar,
e conversa. O islamismo incentiva isso, mas não pode ser do lado isolado, se ele vai lá para um lugar particular, não. Tem que ser na presença da família dela, num lugar aberto onde todo mundo vê vocês conversam 1 ano, 2 anos, essa dentro da paciência de cada um. Mas quando vocês convencidos um pelo outro, podem levantar uma casa, uma família, vem o casamento. Naquela hora tem um relacionamento. Fora disso não tem. Como você fala, eu tenho que ver se ela é boa. Não, isso não existe no islamismo. O homem vende a mulher também. Entendi. Mas se os dois assim creem que em 3 meses, por exemplo, eles já vão estar com tudo, sim, eles podem casar? Podem casar em 3 horas. Ah, sim. Não é em 3 meses. Uhum. Mas eles têm que ser convictos, né? Porque a consequência que vem depois. Uhum. E como que é a questão da poligamia? Como você sabe, a poligamia é uma solução quando tem problema. O adultério tem pena de morte. Relacionamento só dentro do casamento. Então, qual a saída legal para resolver quando tem mulher sobrando? A saída pela religião e que cada homem assume mais que um casamento. Assume publicamente perante as mulheres, perante a sociedade. Se nasce um filho, se precisa de sustento, ele tem que assumir. Então, o islamismo ele vem para resolver problemas, não é para criar problemas. Ah, sim. Então, a poligamia é permitida quando tem necessidade. Como eu já falei brincando, Deus, quando criou Adão, criou para ele nas costelas dele Eva. Ele tinha várias costelas. Deus podia criar 2 ou 3 mulheres para ele, para agradar ele, mas não, ele fez uma só. Então, o justo, ele fala, é uma. Enquanto tem necessidade, assuma a sua responsabilidade. Ok. Por exemplo, uma muçulmana querer casar com uma pessoa de outra religião, isso é permitido? Não. Somente permissão para o homem muçulmano casar com judia ou católica, evangélica ou católica. Uhum. Agora, budista, espírita, não é aconselhado. Por quê? Primeiro, ela não tem religião. Segundo, os seus filhos que vão nascer vão ficar divididos entre acredita em Deus ou não acredita. Mas a moça que está católica, no mínimo vocês têm um ponto, uma base comum, que você acredita no Criador único, Deus. Mas aí a católica não seria obrigada a se... Não, a revertir ou a abraçar o islamismo, não. Ela pode viver a vida toda dela na religião dela. Ok. E qual que é o papel da mulher na família muçulmana? Fundamental, porque ela é a professora, a primeira professora, é a última professora, porque a mãe que transmite os princípios para os filhos. A saída para o trabalho hoje da mulher no mundo, ela prejudica muito a união da família e até o desempenho de estudo para os filhos, porque babá ou outra mulher na vida dos filhos, ela não faz o papel da mãe. Então, a mãe sai para trabalhar quando não tem alguém para sustentar, porque o sustento da família é a responsabilidade do marido. Por isso, ele tem que fornecer todo o conforto para os filhos e para a esposa. E a esposa tem que dar o ensino, os princípios para a família, porque ela que vai dar base para o sustento da humanidade, formando membros sadios e cultos, quanto a mãe bem informada e dá o tempo suficiente para os filhos. Mas elas na religião, elas podem trabalhar fora, por exemplo? Primeiro, a exigência da religião que a mulher muçulmana ela tem que ser tratada por outra mulher, como coisas científicas. Então, se o Islã não incentiva o ensino, como ele vai exigir de uma mulher para ser tratada por outra mulher, não pode ser um médico muçulmano que pode ver as partes íntimas dela. Então, o que é? Uhum. A exigência é que a mulher tem que ser médica, tem que ser enfermeira e tudo isso. Uhum. E a realidade islâmica fala isso. Uhum. Que as mulheres, até nas batalhas do profeta, eram enfermeiras muçulmanas. Ok. E por que elas, os homens também, eu sei que tem alguns costumes, as vestimentas também são diferentes, mas as mulheres, elas são mais cobertas, vamos dizer assim. Sim. Por que elas têm que estar cobertas? Porque Deus exigiu para a mulher para ser coberta com
como sempre falta olhar, é atraente. Quando a moça entrou com o peito, eu sem querer eu tenho que olhar. Ou você frio, o homem vai ser frio. Não, né? Tem uma coisa, então Deus protege a sociedade protegendo a fonte do problema. E exige para o homem para não ficar olhando, até protegido ele não ficar falando. Porque, desculpa, eu vou olhar e vou falar, oh, Deus, é tão bonito. Se eu não falo alto, já falei dentro. Então, Deus quer solução quer uma convivência sadia. Os limites são definidos. Quando a mulher no passado era bem conservadora, ela era mais procurada. Hoje não. Nem casamento o homem está falando mais. Junto, somos juntos. Então ficamos. Até as palavras mudaram. O que significa? Desvalorizou a coisa, não está. Onde eu vou tem. Já vi tantos homens divorciou e falaram, não quero mais saber do casamento. Por quê? Junto com a outra, essa outra. Mas essa vai afetar a humanidade futuramente. Vai afetar as famílias futuramente. Não tem mais compromisso de ninguém com ninguém. A última pergunta é sobre o Ramadã. Sim. O que é o Ramadã? Que é a época do jejum. Esse ano vai ser em quando? O senhor sabe? Acho que em agosto. Agosto? O Ramadã é um mês de jejum. Do muçulmano, todo adulto, no mundo todo, menos pessoas idosas que não podem jejuar, ou mulher grávida, mulher que amamenta, ou mulher que durante o período de menstruação, que não pode jejuar nem hora. Todos os muçulmanos vão jejuar da madrugada até o pôr do sol durante 29 ou 30 dias. Não podem comer, nem beber, nem ter relação com a esposa durante o dia. À noite, beber e comer normal. Mas não pode beber nem água. Nem água. Um jejum total. Você é muçulmana há quanto tempo, Sofia? Há 6 meses. E por que você resolveu se converter? Porque na verdade, eu viajei para a Turquia em julho do ano passado, eu fiquei 5 dias lá. E lá foi o único momento que eu tive contato mais próximo com o islamismo. Porque antes disso era só informação que eu tinha na internet, na mídia, etc. Então, quando eu fui, eu realmente fiquei muito tocada. E também a gente, lá na Turquia, a gente entra em contato com muita divulgação que é feita especificamente para turistas. Então, por exemplo, teve uma aula perto da Mesquita Azul, onde é uma aula de 1 hora explicando muita coisa sobre o Islã, que geralmente não é uma coisa fácil de achar na mídia, na internet, não é uma coisa assim que você joga no Google e pesquisa, porque eu acho que é importante ter um muçulmano para te orientar. Então lá foi meu primeiro contato assim mais próximo. E eles também deram muitos livros pra gente. Livros pequenininhos, introduzindo o básico. Só que mesmo antes disso eu já estava com essa ideia. Tanto que eu não escolhi para a Turquia como meu presente de 15 anos à toa. Na verdade, eu já tinha um contato aqui no Brasil também, principalmente com a esposa do Sheik, a Nagia. Ela tem uma loja na Feira Shop e eu fui lá um dia e vi ela usa véu. E eu perguntei para ela da religião, comecei a conversar com ela. Ela teve muito boa vontade para me ajudar, ela me orientou, me ensinou muita coisa. Então foi isso. E ela me orientou. Quando eu voltei da Turquia, eu falei com ela que eu queria me converter. Aquele sim é um símbolo sagrado para a gente, Caravanete, que apresenta em 2 formas, nessa e outra forma que depois vou mostrar para vocês. Que é o símbolo da religião. Isso. Essa aqui representa para a gente o universo todo. Essas 3 linhas representam 3 mundos de Deus. Mundo humano, mundo de Deus, que é unicamente, absolutamente dele, e o mundo dos manifestantes. São 3 linhas paralelas que não têm incompatibilidade. O único meio é por meio do Espírito Santo que liga os 3 mundos. Essa é a representante. Ba e Baha'u'lláh representam os profetas que ele movimenta essa aqui. Essa aqui é letra H e essa é letra B. B de Baha e B de Baba para a gente. Bahá'í,
uma religião, uma doutrina, uma filosofia? Ele é uma religião. A fé Bahá'í é uma religião porque ele tem seu próprio livro sagrado, tem seus dias sagrados, tem calendário próprio, que nós vamos conversar sobre ele também. Tem seu manifestante, quem revelou ele, e temos inúmeras provas que dão testemunho da sua veracidade. Então a gente considera ele como uma religião mesmo. É uma religião mais recente que existe, há 180 e alguns anos. 1844, precisamente, para cá. Ah, tá. E assim, quais que são os principais fundamentos? A fé Bahá'í acredita que se Deus é um só, a religião também é única, não são várias. Tem denominações diferentes, mas na verdade de fato são uma só. A cada tempo que passa, de acordo com a capacidade e a necessidade da época, Deus encaminha e envia um manifestante, um mensageiro, para guiar o povo de acordo com a capacidade e necessidade da época dele. E aí que entram os princípios da fé Bahá'í. Hoje pode até parecer um pouco mais comum de falar disso, mas imagine isso que eu vou falar para você há 150 anos atrás, 160 anos atrás. Primeira vez uma religião levanta a bandeira de absoluto de direitos iguais entre homem e mulher, qual Baha'u'lláh declara. E o exemplo que ele dá é muito bacana, diz que imagina a humanidade como se fosse um pássaro. Uma asa é homem, outra é mulher. Se não baterem iguais, de modo fortes e firmes, o pássaro não consegue alçar voo. A humanidade não desenvolve. Então ele precisa reconhecer esse fato e adquirir esse hábito de que as mulheres e homens têm mesmos direitos e privilégios, igualmente, sem distinção nenhuma. Tem papéis diferentes, mas em questão de direitos e privilégios são iguais, não tem diferença. Para Deus não existe essa história de, digamos, nossa concepção não existe história de sexo, é a alma da pessoa. Pode ser homem ou mulher. Se ele é mais dedicado, ele é mais sacrificado, ele trabalha mais para a humanidade, ele se aproxima mais com Deus. Não importa se é homem ou mulher. Isso que conta para a fé Bahá'í. Essa é uma delas. Essa já dá para ver por que os muçulmanos perseguem a fé Bahá'í, porque eles não aceitam essa igualdade, né? A outra coisa que a gente prega muito, a Baha'u'lláh fala que não há necessidade, existe precisar, mas hoje não há necessidade de mais um intermediário entre homem e Deus. O único intermediário é o manifestante mesmo. Por isso que a fé Bahá'í não tem sacerdote. Não existe alguém que intermedie entre Deus, a religião e o ser humano. Baha'u'lláh fala que todo ser humano tem por si só capacidade de compreender e aprender e se comunicar com Deus. Pode ter um laço direto no coração dele com Deus. Entende? Por que isso? Porque durante muitos séculos, se a gente voltar na história e olhar a história de Inquisição, olhar a história do islamismo quando foi implantado, muitos deles, os sacerdotes, eles dominavam o povo. Alguns por ignorância, por desconhecimento, outros por ganância. Então, de qualquer jeito, dominavam o povo. E o que eles interpretavam, eles aplicavam para o resto do povo. E eles acreditavam, como eles eram mais entendidos, eles aceitavam. Paulo fala que devido a isso, como uma pessoa que interfere é igual a qualquer outro, ele pode interpretar errado, pode entender errado. E ele vai guiar muita gente errada. E segundo argumento, Deus, como é que Deus vai chamar você para responder por seus atos, se Ele não deu capacidade de você entender por si só o que é Deus, o que não é? Então, por essas razões, a fé Bahá'í não tem sacerdote. Por quê? Mas não é líder na comunidade? Não. A forma da administração dele é diferente. E aí é outro ponto. Senão vai parecer que bagunça aí, não é. Não é assim à toa, não é solto. Existe uma administração da fé Bahá'í, que a gente fala administração da nova era. Que são aquela questão das 9 pessoas? Isso, das assembleias locais, nacionais e Casa da Sua Justiça, que eu vou chegar neles também. Enfim, então a fé Bahá'í não tem dogma, não tem ritual, não tem sacerdote, mas existem muitos princípios, muitas leis. Como eu falei, uma delas, igualdade entre homem e mulher, educação compulsória, e essa educação, inclusive em relação às mulheres, é tão importante que Baha'u'lláh é o fundador da fé Bahá'í. Ele diz que se uma família tem condições financeiras para educar um dos filhos, ele terá prioridade à menina, não ao menino. Entre os princípios que Baha'u'lláh tem, diz que tem que ser eliminado todos os tipos de preconceitos. Não deve existir preconceito algum. Todos os seres humanos são iguais perante Deus. O senhor falou sobre Deus, né? Sim. Quem que é Ele para vocês? É uma excelente pergunta. É um Deus só. A fé Bahá'í traz uma nova concepção de Deus. Para a gente, Deus é algo que a gente não tem como explicar.
tudo que nos explicamos e tentamos decifrar e falar que isso é Deus, ainda é fruto de nossa imaginação. Como é que uma criatura pode compreender seu Criador? É a mesma coisa que falar uma obra de Michelangelo para entender quem que era Michelangelo. Tem a menor condição de comparação, tem a menor condição de entendimento. Então o ser humano não tem capacidade alguma de entender o que é Deus de fato. Esse caminho está fechado, não tem como, né? Mas aí pergunta, como é que você está acreditando em Deus? Como é que você crê em Deus, né? Paula fala, é simples. Já que Deus é incompreensível para o ser humano, Ele criou os meios para que ele compreendesse. E é aí que aparece a figura do manifestante, como Jesus Cristo, como Maomé, como Krishna, como Buda, e para hoje, como Paula. O que é o manifestante de Deus? Aquele que manifesta o poder divino. Como o ser humano não tem condição e capacidade de entender a essência de Deus, ele precisa entender que Ele existe pelo menos. Então a gente pode falar que a ligação entre a gente e Deus é através dos manifestantes. Jesus deixou isso bem claro. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não queria dizer que ele era contra outras religiões, como infelizmente interpreta. Ele não falou contra o judaísmo, nem contra cristianismo, nem contra muçulmano, nada disso. Ele estava pregando naquele momento para o povo que ninguém vai ao Pai à toa. A gente pode chamar de celebrações? Sim, dos pode momentos ser. de encontro? Pode ser. O que é feito? Bom, agora estamos avançando um pouco mais. Não existe dogmas e rituais, mas existem celebrações. Para a gente, existem 9 dias sagrados no ano, que um Bahá'í tem que suspender a atividade financeira e dedicar-se para comemorar esse dia, os quais são 21 de março, que é o ano novo. Meu aniversário. É mesmo? É o ano novo do Irã e da fé Bahá'í também. A gente comemora o ano novo. 21 de abril é o dia que Baha'u'lláh se manifestou à humanidade, diz quem ele era publicamente, que ele era o manifestante novo de Deus, veio para guiar a humanidade para seu destino durante 1000 anos. 29 de abril, quando ele recebeu notificação de devia ser exilado pelo governo turco, que é otomano na verdade na época. Dia 2 de maio, que é o 12º dia que a família se reúne com ele para começar o exílio dele a caminho de Constantinopla e Haifa futuramente. 23 de maio, que é a declaração do Bábá. 9 de julho, que é o martírio dele, que é uma história à parte para mostrar o quanto ele tinha realidade desse aspecto, que depois me lembro para contar. Esse já é o meu aniversário. Já vamos juntar a família sagrada. 29 de maio, que é a ascensão de Baha'u'lláh, fundador. 9 de julho, que é martírio do Bábá. 12 de outubro, que é aniversário, 20 de outubro, que é aniversário do Bábá, e 12 de novembro, que é aniversário de Baha'u'lláh. São os 9 dias sagrados que a gente celebra. O que é feito nesses dias? Assim? A celebração, epístolas e orações feitas em comemoração do nascimento ou ascensão deles, o martírio deles, lembrando a história, que lembra a época que aconteceu. Simplesmente isso, nada demais, não tem, como falei, não tem dogmas rituais. Não tem. Aí, por exemplo, alguma vestimenta específica? Não, nada. Baha'u'lláh fala que em tudo o ser humano tem que considerar moderação. Ele não determina como tem que se vestir. Ele fala que tem que ter moderação. Não se vista de forma que apareça tão apertada, que demonstre tanto, nem tão cobrindo tanto que parece que está como fazem no Oriente Médio, os burcas. Nem o burca é sinal de castidade, nem a pessoa que anda sem burca significa que não é casto. Isso não é prova de nada. Não. Castidade vem do coração da pessoa, da mentalidade da pessoa. Mas Baha'u'lláh fala que em vestuário, em comportamento, em linguagem, tudo um ser humano tem que observar um caminho do meio, moderação. Esse é o meio. Tudo que leva ao fanatismo causa ignorância e causa fanatismo e por aí vai. E fora esses 9 dias, o que é feito? São os estudos? Existe calendário Bahá'í. A fé Bahá'í dividiu o ano por 19 meses, não 12 meses. Nos calendários são divididos em 19 meses, só que cada mês tem 19 dias, não 30 dias. Se você multiplicar 19 por 19, dá 361 dias mais ou menos, né? Os 4 ou 5 dias são considerados dias intercalares, que cai antes do último mês Bahá'í, que é de 2 a 20 de março. 2 a 20 de março é considerado o mês de jejum. Antes do 2 de março, quer dizer, dia de 26 de fevereiro, se não me engano, 26, 27, que cai nesses períodos, é considerado dias intercalares, não é considerado calendário.
São considerados dias que os Baha'is têm que comemorar, festejar, visitar, trocar presentes, visitar, inclusive fazer caridade, visitar os lugares necessitados, fazer doações, preparar para o mês de jejum que logo a seguida, que é o último mês Bahá'í, que começa 2 de março até 20 de março. 21 já é o ano novo que começa hoje. E o jejum é até sem água? Como é que é? Jejum é considerado abstência total de qualquer tipo de alimento e bebida de nascer ao pôr do sol. Você é Bahá'í há quanto tempo? Desde 8 anos de idade. Aí como é que foi essa? Tinha alguma religião antes? Seguia? Então, meus pais, eles conheceram um casal de Baha'is que moravam em Contagem, eu moro em Contagem, e eles começaram a ensinar a fé, falar sobre a fé Bahá'í para os meus pais, que se tornaram Baha'is, e aí toda a família se tornou Bahá'í. Tá. Mas teve alguma mudança assim em relação a comportamento? Porque vocês tinham alguma religião antes? A fé Bahá'í, ela é a unidade das religiões. Então, quando a gente é Bahá'í, a gente não muda de religião. A gente confirma a religião que a gente acreditava e incorpora alguns ensinamentos da fé Bahá'í que não estavam ali naquele momento. Então, a gente não tem como... Você não se torna Bahá'í. É como se a humanidade toda fosse Bahá'í, mas cada um em um momento vai aceitar ou não, vai compreender ou não. Laro, Exu, Emojo, Bacobaúba. Ele não podia faltar na sua encruza, sempre a trabalhar. Ele é Exu Mirim, é protetor da porteira desse congá. Ele é Exu Mirim, é protetor da porteira desse congá. Pode chamar a Umbanda como uma religião mesmo? Ou é uma doutrina, uma filosofia? Qual que é o nome correto que a gente pode dar para a Umbanda? Religião. Eu acredito nela como religião. A gente percebeu também que as pessoas chegam, por exemplo, no catolicismo as pessoas fazem o nome do Pai. E aqui as pessoas fazem um nome diferente. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem qual que é o significado disso? Porque nós acreditamos em orixá, né? E dentro do que nós acreditamos, isso é Pai, Filho e Espírito Santo. E a Umbanda faz parte do espiritismo, porque a gente às vezes vê, a gente fala espiritismo como geral e as pessoas perguntam, por exemplo, a minha mãe é espírita. E aí perguntam sempre pra ela qual linha que ela segue, se ela é kardecista, se ela é umbanda ou se é do candomblé. É assim mesmo? Tem essa linha? Eu entendo e acredito nela inicialmente como religião, mas entendo ela como espírita. É uma doutrina, né? Espírita. A Umbanda, ela é espiritual. Eu acredito em incorporação de pessoas que já estiveram entre nós enquanto incorporados e hoje não mais. Ela é uma religião espírita. E quem que é Deus pra você? Deus é tudo. Deus é o início de tudo. Sem Ele eu não estaria aqui. Deus me deu o sopro da vida. Deus me deu essa casa. Deus me deu os meus filhos. Deus me deu a minha família. Deus pra mim é tudo. E você falou que tá na Umbanda há mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos, né? Eu sou um bandista. Antes de ser um bandista, como eu disse, eu fui evangélico de uma igreja, conheci a palavra de Deus e com o encontro de alguns senhores zeladores e algumas senhoras nesse decorrer dos meus 43 anos de vida, eu tive o entendimento da religião, da Umbanda enquanto religião, e caiu por terra os preconceitos, né, do que ser espírita é ser macumbeiro. Não existe macumbeiro, existe. Mas a macumba está na minha ação, no meu querer mal ao meu próximo, a tudo que é de ruim, que cada um de nós seres humanos tem. Eu acredito e vejo que a Umbanda ela nasceu para melhorar o ser humano
enquanto nós seres humanos, enquanto espíritos, né? Porque se eu te desejo melhor, eu vou estar desejando a mim mesmo. Se eu te dou uma boa palavra, a palavra vem para mim. Aqui eu aprendo com os meus filhos todos os dias, com o que falo, o que eu escuto, o que nós entendemos, o que nós assistimos dentro dessa casa. Umbanda é movimento, né? Religião tem que ser movimento. Você falou sobre essa ligação entre terra e Deus, por Oxum. Por Exu. Desculpa. Oxum é santo, eu Exu confundi. é Exu. E como que é feita essa ligação? Como que é feito? Bom, como nós acreditamos fundamentalmente que Exu, sem Exu não se faz nada. Exu é o início de todas as manifestações da nossa religião. E eu estou dizendo isso enquanto umbanda. De candomblé também, mas aqui enquanto umbandista. Acreditamos que Exu, dentro desta casa, são senhores da execução, são os grandes juízes, são senhores da boa palavra, são os soldados. Exu se veste com as armas que ele precisa vestir. Então, se ele adentra um espaço obscuro, ele vai armado com aquilo tudo. Mas nessa casa, acreditamos em Exu da evolução, da evangelização, senhores do progresso, o responsável pela comunicação na terra, o responsável pela fecundação, o responsável pela perpetuação do ser humano. Exu é isso, e que por isso essa energia é tão próxima de nós. Olorum, que é Deus maior, ele permitiu que cada ser dele viesse à Terra para proteger os seres humanos. Então, Exu veio como representante disso, do início, isso dentro do que nós acreditamos. Então, Ogum é dono do caminho, Exu também é. Porque se eu não clamo a Exu, se eu não peço a Exu a proteção, eu estou deixando a minha guarda aberta, eu estou deixando a minha casa aberta. Lembrando que a maldade, o desejo, vem um bocadinho de cada um de nós. Em relação à vestimenta, todo mundo usa branco. Tem algum motivo específico? O branco da Umbanda representa a paz. A vestimenta dentro dessa casa branca, porque o bom bandista, ele levanta a bandeira da paz. E levanta a bandeira da paz porque não vestimos o branco. Mas existe cores? Existe. Vocês vão ver filhos vestidos de branco com cores aqui dentro. Com um tecido em cima, com o ojá, que às vezes pode ser uma cor, né? Um vermelho, um branco, um roxo. Enfim. Ojá São os panos da cabeça. E os colares? Representam as nossas energias, representam os nossos santos. Beleza. Por exemplo, aqui, como eu estava fazendo um ritual de Exu, aqui representa Exu, né? Que eu estou pedindo a ele proteção e caminho para essa casa. E aqui representa a Ogum, que é São Jorge, né? Que também representa caminho. Então, dependendo do ritual é que eu coloco as minhas contas, que dentro da Umbanda se chama guia. Ele é quiabo com ovo? Esse é um fundamento que nos dá proteção também contra as malvadezas, né? Porque hoje, onde está a maldade? Está na ação de cada um de nós, está na ira, está nos sentimentos obscuros que nós seres humanos produzimos. Então essa coisa que o diabo existe é um pouquinho de cada um de nós. E aqui a gente está pedindo a proteção da casa. O quiabo é um fundamento que corta ejó, que corta magia, que corta mandinga, que corta más pensamentos. E a mandinga, a magia, antes da execução, vem de nós mesmos. É o desejo ruim, é a má palavra, é o coração ruim. E a gente está pedindo aos nossos ancestrais a proteção. E que por isso fica na entrada. Que se alguém porventura venha com esses sentimentos, que eles fiquem lá fora, né? Para que ele possa entender quem somos, para que viemos, porque aqui somos uma família de santos. Então ali temos dendê, nós temos um pouco de cachaça, os ovos, porque na nossa crendice os ovos cortam feitiço, o quiabo também corta feitiço. Então nós estamos também dizendo a Exu, proteção à nossa entrada, Exu, porque ele é início, então ele tem que nos proteger.
Essa casa que quem trouxe o nome foi o Exu Tranca-Rua das Almas, né? Que para nós são senhores. Essa casa, na verdade, ela tem 11 anos, essa construção, mas o nosso trabalho ele já é de mais de 30 anos. Antes fazíamos no templo, né? O que era muito bom também. Mas chovia, ventava, né? Os pretos velhos vinham para poder dar um bom passe, uma boa orientação aos consulentes, né? E ficava debaixo de chuva, mas era o corpo da gente que era emprestado. Então, nós entendemos que estava na hora de construir uma casa. Naquele momento, nós éramos 20, 30 pessoas. Hoje já são quase 100. Nós temos aqui o nosso altar, né? Aqui é a manifestação, né? A nossa pirâmide, é a consagração da hierarquia. Nós chegamos, adentramos, passamos por todo um processo para entrar até o divino. Para que o divino, para que eu possa comungar em oração, em fé, em esperança de dias melhores, para que todos saiam desta casa de forma distinta, de forma diferente do que entrou. Cada um de nós. Porque fé e esperança vem de Deus. Então é a consagração do Altíssimo. Lá em cima nós temos Oxalá, que para nós é Deus, Jesus Cristo, né? É o Exá. Através de pesquisa, porque eu tenho um grupo de pesquisa que chama Grupo Maruá, a gente começou a fazer pesquisa nos congados, várias vertentes da cultura popular. Aí eu cheguei à religião afro-brasileira e comecei a ir em muitos candomblés para fazer pesquisa e tal, e cheguei um dia, por curiosidade, eu fiquei sabendo que tinha uma festa aqui e vim. E aí, quando eu cheguei, eu falei, gente, que lugar é esse, sabe? Há quanto tempo? 2007. Foi daquele dia pra frente eu nunca mais saí, assim. Depois de uns 3 anos que eu me dei conta de que eu nunca tinha faltado em nada que tinha aqui, porque aquilo foi fazendo tão parte de mim que eu incluí na minha vida totalmente, assim. E foi um processo muito natural, não tem aquela coisa brusca de um dia você falar, agora eu tenho que entrar. Não foi isso. Eu vim, comecei a vir como consulente, vinha nas reuniões abertas. O que é consulente? Consulentes são as pessoas que vêm se consultar. Então elas vêm nas giras abertas a público para serem atendidas. Eu vim assim. E sua família ainda é católica? Ainda. E aí, como é que foi esse processo? Eles aceitaram, assim, compreenderam? Foi o seguinte, num primeiro momento, porque meu avô era padre, pra vocês terem uma ideia. Então, ele largou a batina para casar com a minha avó, mas minha mãe, meus tios tiveram uma formação muito radical, católica muito radical. Aquela de que você cresce ouvindo que tudo que não é católico é coisa do demônio, é coisa do mal. Caiu a luz. Você consegue capturar aí mesmo, sério? É mesmo. Eles ligam aqui. Então, num primeiro momento, eu não sabia exatamente como fazer. Mas eu nunca escondi, nunca cheguei e falei assim, pai, vou fazer uma revelação. Nunca fiz isso. Mas também nunca escondi. Eu comecei a tomar meus banhos, por exemplo, que nós somos orientados a tomar. Eu preparava o banho em casa, tomava o banho, ele via, não perguntava, mas ficava observando. E acendia minha vela, montei meu altar, tudo com respeito a ele. Não fazia isso no meio da casa, fazia num canto meu, porque ele tem a crença dele, eu tenho a minha. Ele também sempre te respeitou. Nunca foi assim, você não pode fazer isso. Ele tentou em alguns momentos falar um ponto de vista dele, assim, mas ele foi sempre muito delicado. Aí eu dei também a minha deixa de não estou muito interessada, porque é a minha opinião, a minha opção. Mas quando, na verdade, o momento mesmo que a gente teve que chegar e fazer essa revelação foi quando a minha irmã casou, porque ela casou aqui ano passado. Ano passado, abril. E quando esse casamento aconteceu, vai casar, né? Você chama seu pai, sua mãe, sua família. E aí, nesse momento, foi o momento em que a gente teve que chegar e falar claramente, olha, ela não vai casar na igreja católica, como eles imaginaram. E aí, só que aí foi com ela também. Ela chamou e falou, pai, imagino que... Minha mãe sempre soube, ela sempre falou, a gente sempre conversou abertamente. Mamãe nunca gostou, nunca quis, porque ela tem essa mesma opinião. É mais pronunciado mais ou menos assim. Om Asato Ma Sad Gamaya Tamaso Ma Diotir Gamaya Mrityor Ma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti.
É um mantra da paz, né? Esse aqui é a pronúncia dele em sânscrito, que é uma língua, né? É uma língua religiosa, litúrgica do hinduísmo. E aqui é a tradução, né? Do irreal leva-me ao real, da escuridão leva-me à luz, da morte leva-me à imortalidade. Om, paz, paz, paz. Sarva Mangala Mangalye. Qual a diferença entre o hinduísmo e o Vedanta? Olha, na verdade não existe uma diferença assim, que separe o que é o hinduísmo e o que é Vedanta. Porque na verdade a Vedanta é uma filosofia religiosa, é um entendimento do que é o mundo, do que é o homem e do que é Deus dentro do hinduísmo, né? Então o hinduísmo é um termo moderno que é usado para se referir a diversas práticas religiosas que tiveram sua origem na Índia. A Vedanta é uma filosofia que surgiu na Índia através da experiência de certos sábios, profetas antigos, que são chamados na Índia de rishis, né? E esses profetas, esses videntes, né? A palavra também é usada para traduzir rishis, também é videntes, eles tiveram uma experiência da divindade, uma experiência transcendental, na qual depois eles descreveram essas experiências e essa experiência deles, né, foi colocada numa linguagem filosófica que hoje é conhecida como Vedanta. Então a Vedanta pode-se dizer que ela é a essência religiosa e filosófica do hinduísmo. Grande parte das religiões, né, originárias da Índia hoje tem como base filosófica, né, os princípios da Vedanta. E os princípios da Vedanta o que seriam? Né, que a divindade, Deus, está presente em todos os seres, né? A realidade do ser humano, sua realidade fundamental, essencial, é Deus. Então Deus é a presença que suporta, fundamenta tudo que existe. Os homens, os animais, o universo. Então tudo está contido em Deus, né? Deus está presente em todas as coisas. Então a gente pode considerar que é uma religião ou uma filosofia? Isso depende do ponto de vista. Os dois, você pode se referir tanto como uma filosofia, né, princípios doutrinários, filosóficos, da quais você procura colocar em prática em sua vida, e também como religião também, porque ela tem um sistema de crenças, né, de cultos, né, de rituais, a quais você segue também. Vocês acreditam que tudo está contido em Deus? Quem é Deus para vocês? É uma questão muito interessante, porque dentro do hinduísmo é muito enfatizado a experiência de Deus, não tanto a crença em Deus. Né? A crença é mais como um foco, um norte que a pessoa toma para que ela possa alcançar esse objetivo. Mas não necessariamente você tem que acreditar em Deus no início. Você adotando o hinduísmo não quer dizer que você já tem que logo acreditar que existe um ser divino, transcendental, que vive em um determinado local, que você um dia espera, depois da morte, encontrá-lo. O hinduísmo enfatiza muito a experiência espiritual aqui e agora, né? Você tem que encontrar Deus, você tem que encontrar o divino ou o sagrado, seja que forma você chamar isso, nesse momento, nessa vida, não depois da morte. Então você tem que tornar sua vida divina. Você tem que encontrar a divindade em todos os atos da sua existência. Dentro do hinduísmo, como nós entendemos aqui na ordem Ramakrishna, Deus pode se apresentar tanto como forma, como um ser, como também sem forma, um não ser. E apesar disso, ele transcende ambas as coisas. Ele transcende todas as dualidades. Não é que existem diversos deuses. É um mesmo ser, uma mesma realidade que se apresenta de diversas formas para o ser humano. Quais são os principais rituais que vocês fazem aqui? Bem, aqui no Centro Ramakrishna, a gente segue um pequeno ritual, é um ritual mais simples, chamado Arati, que é um ritual muito comum também na Índia. Né? Ele é um ritual no qual você usa 5 artefatos, 5 símbolos materiais, para representar os 5 elementos da existência que existe no universo, segundo a tradição hindu, né? Que é a terra, a água, fogo, ar e o éter. O éter seria o espaço, né? Então a gente usa esses elementos. A gente tem uma lamparina na qual a gente acende o elemento fogo, uma concha na qual nós colocamos o elemento água, né? Representa o elemento água. A gente
pega uma flor, também usamos uma flor verdadeira, né, que nós colhemos aqui no jardim, que representa o elemento terra, e um lenço que representa o éter, o espaço, né? Porque o espaço a gente entende como se fosse um tecido que cobre todas as coisas, então a gente usa um lenço. E o elemento ar a gente usa um leque indiano chamado chamara, né? Então esses elementos todos a gente pega e durante o Arati, né, a gente oferece eles à divindade, que é representada no altar, né? A gente entende que as imagens, né, as imagens sagradas, e uma coisa que se pode ver, né, no hinduísmo, a imagem ela é importante não pelo seu valor em si, mas ela é importante para o devoto, porque a imagem sagrada, né, de um ser perfeito, dos profetas antigos, ou a imagem de uma divindade, ela é uma maneira de você focar o seu pensamento, o seu sentimento religioso. Então ela é mais usada para isso, para você concentrar a sua devoção, né, a sua fé, para que você possa direcioná-la, né, de forma mais assim conclusiva, né, mais concreta a Deus. Então a gente usa esses elementos, apresenta a eles as imagens no altar, e isso simboliza que esses elementos, que a gente pode entender como os 5 estados da matéria, a gente entende que como esses elementos estão presentes no nosso corpo, a gente usa-os para mostrar que a gente está oferecendo tudo que nos é constituído, tudo que faz parte da nossa existência a Deus. Então é um ato que simboliza a nossa entrega a Deus. Tudo que faz parte da nossa existência, o nosso corpo, a nossa mente, os objetos que nós temos pertencem a Deus. Então a gente está devolvendo a eles, que é o nosso desejo, a gente se integrar à divindade. Isso é um elemento muito presente no hinduísmo. Todos os rituais, como o Arati, o Puja também. O Puja é um outro ritual também, em determinadas ocasiões, em épocas específicas, né? A gente realiza o Puja. O Puja também é um ritual, só que ele é mais elaborado que o Arati, né? O Puja envolve mais elementos, ele demora mais tempo, né? Então, tanto no Puja como o Arati, é muito importante essa questão de você comungar, né? A intenção de você realizar esse ato é de você buscar se unir a Deus, você retornar à fonte. Você veio de Deus e o desejo, a prática, o hinduísmo é justamente essa tentativa de você se reintegrar, no sentido da própria palavra religião mesmo, né? Que é religar, né? Você se religar novamente com a fonte. A ordem Ramakrishna visa a harmonia entre as religiões. Como isso é feito aqui? Olha, primeiramente, voltando à fonte, né? Voltando ao fundador dessa ordem, né? Dizer só apenas um pouco dele. Ramakrishna, né? Ele foi o nome de um homem, vamos dizer, é um nome de batismo espiritual. Na verdade, ele tem outro nome, que na Índia isso é muito comum. À medida que vai mudando os estágios de vida, ou mesmo o estágio de vida, de uma vida mais terrena para uma vida espiritual, tem muito disso da pessoa mudar de nome. Né? Então, o Ramakrishna foi um profeta indiano que viveu no século XIX, grandemente reverenciado na Índia, né, com uma encarnação divina, que é o que é chamado de Avatar. Né? O Avatar, dentro da concepção do hinduísmo, da Vedanta, é Deus que se faz homem, muito semelhante à concepção de Cristo, né? A encarnação do Verbo. Então, na Índia, eles têm essa mesma concepção, que Deus, em determinadas épocas da humanidade, quando a humanidade está muito necessitada, está muito perdida, muito confusa nos seus caminhos, ele se manifesta como um homem, ou como mulher também. E se manifesta justamente isso, para trazer luz e mostrar que Deus está próximo do homem, que Deus tem compaixão, tem misericórdia, a ponto de se fazer homem, né? Ou mulher também. Então, Ramakrishna, ele é um profeta e ele é considerado dentro do hinduísmo, da Vedanta, como um profeta da harmonia das religiões. Por que ele tem esse nome? Ramakrishna teve uma vida muito singular, né? Ele, dentro do hinduísmo, ele tinha uma ânsia de experimentar, né, as diversas maneiras que Deus se manifesta ao homem. Então, ele foi frequentando, ele querendo conhecer como as diversas seitas, as diversas correntes religiosas concebia a Deus, concebia a divindade. Né? E o hinduísmo, assim, ele é um caldeirão, né, imenso de religiões, de cultos, de filosofias, de crenças, de seitas. Então,
ele foi experimentando diversas dessas seitas, os seus conceitos e as suas experiências. Em todas as religiões, todas as seitas que ele passou dentro do hinduísmo, ele teve experiências espirituais muito profundas, que mostravam que Deus se manifestava de diversas formas, que ele não estava circunscrito a uma determinada corrente religiosa. E havia um combate muito grande, havia uma divergência religiosa muito grande nessa época, tanto dentro do hinduísmo, quanto o hinduísmo com relação às outras religiões, né? Ao cristianismo, ao islamismo, que eram religiões presentes também na Índia naquela época, né? Então o que aconteceu? Ele teve essas experiências espirituais e depois também ele teve experiências espirituais muito profundas também dentro do cristianismo e dentro do islamismo. A partir disso, o que ele viu? Ele, da própria realidade espiritual dele, ele viu que assim, todas as religiões conduzem ao mesmo fim, nenhuma melhor do que a outra. Cada religião ela tem uma mensagem particular que é adequada para determinadas pessoas. Então, uma pessoa segue a determinada religião porque é melhor para ela, não porque é melhor para todos, né? Então, essa é a ideia. Assim, as religiões são caminhos que levam, né, a mesma fonte, a mesma divindade. O que importa é a sinceridade, é a fé e a entrega dessa pessoa. Então, a partir disso, é aí que ele definiu um dos principais ensinamentos dele, que ele fala assim, tantos credos, tantos caminhos, né? As religiões são diversos caminhos que cada ser humano pode escolher, adequado ao seu temperamento, suas tendências, e seguir. Se ele seguir essa religião com fé, não importa qual ela seja, ele vai atingir a mesma divindade, não importa. Ata Adonai Eloheinu, Baruch Ata Elohei Avoteinu, Elohei Abraham